Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vale, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2020. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar *0. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da companhia, no endereço vale.com, seção de investidores. Essa teleconferência é acompanhada de uma apresentação de slides, também disponível na seção de investidores do site da empresa e transmitida simultaneamente pela internet. A transmissão do áudio pelo webcast, assim como a mudança de páginas dos slides, sofre alguns segundos de atraso em relação ao áudio por telefone. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Vale. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Senhor Eduardo de Salles Bartolomeu, diretor-presidente, CEO, Senhor Luciano Ciani Pires, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, Senhor Marcelo Spinelli, diretor executivo de Ferrosos, Senhor Mark Travers, diretor executivo de Metais Básicos, Senhor Carlos Medeiros, diretor executivo de Segurança e Excelência Operacional, Senhor Alexandre Pereira, diretor executivo de Suporte aos Negócios, Senhor Paulo Couto, diretor de Carvão, Senhor Alexandre D'Ambrosio, consultor-geral, e Senhora Marina Quintal, diretora de Pessoas. Inicialmente, ao longo da apresentação, o Senhor Eduardo Bartolomeu fará os comentários sobre o desempenho da Vale no segundo trimestre de 2020, e ao final estará disponível para responder as questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Senhor Eduardo Bartolomeu. Por favor, pode prosseguir, Senhor Eduardo. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, espero que vocês e seus familiares estejam bem, superando esse momento sem precedentes. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a Vale continua enfrentando a pandemia do Covid-19 com humildade, disciplina e senso de urgência. Há quase 5 meses, estamos administrando a companhia de forma remota. A pandemia exige que façamos escolhas importantes. Estamos aprendendo muito durante esse processo e ajustando nosso planejamento a partir das novas situações que enfrentamos. Como eu disse no trimestre passado, essa guerra não será rápida. Portanto, manteremos nossa guarda alta. Finalmente, nossas prioridades continuam intactas, sendo a segurança, as pessoas e a reparação integral de Brumadinho. Próximo slide, por favor. Bom, nosso plano de de-risking da companhia continua e a nossa resposta à pandemia foi incorporada a ele. Relembrando a vocês, o de-risk foca em 4 frentes que priorizam. Primeiro, a reparação de Brumadinho. Segundo, a segurança dos nossos empregados, das barragens e o apoio à comunidade. Terceiro, a estabilidade das nossas operações. E, por último, a disciplina na alocação de capital. A seguir, vou detalhar um pouco cada uma dessas 4 frentes para vocês. Próximo slide, por favor. Começando pela reparação, nosso compromisso com o Brumadinho se mantém firme. Nessa pandemia, estamos presentes, ajudando a garantir os recursos necessários para o atendimento da saúde das comunidades afetadas. As indenizações continuam remotamente, com mais de 7.600 pessoas contempladas em acordos que totalizam, com as indenizações emergenciais pagas, cerca de 3,9 bilhões de reais. Também já celebramos inúmeros acordos com as autoridades, focados em projetos de reparação, desde proteção de fauna e flora até segurança hídrica da região. Até o momento, investimos 11,5 bilhões de reais na reparação de Brumadinho em ações com barragens. Ou seja, já fizemos muito e vamos continuar fazendo, cientes do nosso compromisso com a reparação. Próximo, por favor. Venho dizendo repetidamente, nossa prioridade máxima é segurança.
Falando das nossas pessoas, em todas as nossas operações implantamos padrões de classe mundial para fazermos frente à pandemia. No Brasil e na Indonésia, implantamos testes em massa nas áreas operacionais e já testamos a força de trabalho nesses locais mais de uma vez. É importante dizer que temos seguido com rigor o protocolo da OMS para testar, rastrear e tratar. Continuamos com os checklists diários e triagem para nossos empregados entrarem em nossas operações. Estive em Carajás recentemente e foi muito importante ver como estamos aplicando o que aprendemos ao lidar com essa situação, absolutamente nova para nós todos, como foi o caso de Itabira, por exemplo. Numa outra frente, seguimos na implantação do RIRA, nosso programa de identificação e tratamento de riscos. Em 2020, já concluímos a implantação em 11 sites e temos outros 47 previstos até o final do ano. Inclusive, estamos implantando o RIRA para a segurança de barragens, com início agora em agosto. Falando de segurança de barragens, continuamos evoluindo em nosso plano de descaracterização. Evoluímos nos trabalhos para a conclusão da barragem Fernandinho e na construção das estruturas de contenção. Por fim, o engenheiro de registro, citado no último call, continua apoiando nas melhorias dos padrões de segurança das nossas barragens. Por favor, o próximo slide. E agora, falando sobre o nosso cuidado com as comunidades, continuamos apoiando a sociedade, cientes do nosso papel essencial que temos na economia. No município de Paraopebas, por exemplo, numa parceria com a Prefeitura, disponibilizamos testes em massa para a população. Paraopebas foi o primeiro município do Brasil a fazer testagem em massa com exame PCR. Até o segundo trimestre, já desembolsamos 470 milhões de reais em ações de combate à pandemia em todas as nossas operações no mundo. Gostaria de reforçar que não se trata apenas de recursos financeiros. Estamos trabalhando junto às comunidades e às autoridades, como em Paraopebas, com a ampliação da capacidade hospitalar e com a construção de um hospital de campanha, onde não só construímos, como operamos. Como pode ser visto, nossa obsessão por segurança continua, com grande disciplina das nossas equipes e colaboração com as comunidades e as autoridades. Por favor, próximo slide. Bom, dentro desse novo pacto com a sociedade, continuamos evoluindo na nossa agenda ESG. Recentemente, demos passos importantes com a criação do Comitê de Nomeação, que visa a evolução do nosso modelo de governança e que já trabalhará para a eleição do Conselho em 2021. E o anúncio da contratação do nosso Chief Compliance Officer, dedicado em tempo integral ao gerenciamento de todos os temas de compliance, auditoria e canal de denúncias. Também seguimos firmes no plano de fechamento dos gaps de ESG. Temos uma meta de fechar 10 gaps esse ano, do quais já fechamos 3, com a formação do Comitê de Auditoria, a divulgação da remuneração da administração e a publicação hoje do nosso relatório de transparência fiscal. Na frente ambiental, nossa ambição em relação a mudanças climáticas é ainda mais atual. Anunciamos no trimestre passado que vamos trabalhar para reduzir 33% das nossas emissões do escopo 1 e 2, alinhados com o Acordo de Paris. E muito importante, temos um roadmap em curso para alcançarmos essas metas ambiciosas que estabelecemos. Já olhando para o escopo 3, anunciamos recentemente um acordo com a Kobe Steel e a Mitsui para estabelecer uma nova empresa focada em fornecer metálicos de baixo carbono para a indústria siderúrgica. Essa nova empresa vai utilizar tecnologias existentes e novas, como o nosso TecnoRed e o processo Midrex. E por que os fatores ESG são tão importantes? Porque nós acreditamos que a integração do ESG na nossa rotina é essencial para o de-risking da Vale. Por favor. Bom, o terceiro ponto do nosso de-risking continua a ser a estabilização da nossa produção. Em meio às restrições que foram impostas pelas autoridades por conta da pandemia, das nossas próprias medidas de segurança, esse processo está sendo muito desafiador. Um exemplo disso é que operamos com absenteísmo forçado para proteger nossos empregados. Tudo expliquei sobre testar, rastrear e tratar as pessoas. Inclusive, aqueles funcionários que não testaram positivo, mas tiveram contato com casos positivos e logo foram colocados em quarentena. Nossa eficiência foi impactada para que pudéssemos manter um ambiente seguro de trabalho e continuar operando. A boa notícia é que desde junho não temos tido nenhuma restrição
para programar tanto a nossa operação quanto a nossa manutenção. Também tivemos importantes conquistas na retomada da nossa produção de minério de ferro, com o retorno de Jipopeba e uma forte aceleração do nosso ritmo de produção nas operações em junho e julho. Seguimos para um segundo semestre muito forte, objetivando o guidance para esse ano. Ainda temos etapas a cumprir no plano de retomada e o Spinelli vai dar mais detalhes para vocês daqui a pouco. Nos metais básicos, continuamos colhendo os frutos do bom trabalho realizado no Atlântico Norte, com uma sólida produção de níquel desde o quarto trimestre de 2019. As operações na mina de Voisey's Bay foram retomadas com segurança um mês antes do previsto, após 3 meses em care maintenance em prevenção ao Covid-19. Em relação à VNC, continuamos a negociação para a venda definitiva do ativo para a New Century, uma transação que garanta a continuidade das operações da VNC pelo novo operador. Para isso, indicamos um compromisso de $500 milhões num pacote de financiamento para a continuidade do negócio. No carvão, enfrentamos um trimestre desafiador, altamente impactado pela demanda, o que impactou nossa produção. Continuamos preparados para iniciar a reforma do ativo assim que pudermos garantir a logística de entrada de equipamentos e materiais no site. Olhando um pouco mais para frente, com disciplina e com os mais altos padrões de segurança, vamos recuperar nossa capacidade de produção de 400 milhões de toneladas de minério de ferro já em 2022. Bom, próximo, por favor. Por último, a disciplina de capital é fundamental para o de-risking da Vale, ponto que temos reforçado em diversas oportunidades. Olhando para a nossa alocação de capital, ela serve a 3 propósitos. O primeiro são os nossos compromissos, como, por exemplo, Brumadinho e a nossa própria dívida financeira. E, como disse, estamos progredindo em todas essas frentes. Para Brumadinho, especificamente, temos $3,4 bilhões provisionados, além de já termos desembolsado $2,6 bilhões na reparação. Reparação que vem progredindo consistentemente, com rapidez e qualidade. Depois é a segurança e a continuidade operacional. E para isso temos previstos investimentos de aproximadamente $4,5 a $5 bilhões nos próximos anos, incluindo aí projetos de reposição e algumas iniciativas de crescimento. E, por fim, a remuneração de nossos acionistas. Portanto, acreditamos que a companhia reúne hoje as condições necessárias para retomar o pagamento de dividendos. Nossos compromissos estão em andamento e a nossa posição financeira é robusta para honrá-los. Por isso, o Conselho de Administração da Vale, com apoio de nossa diretoria executiva, decidiu restaurar a política de remuneração aos acionistas. Para concluir, nosso compromisso é o de continuar fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance para garantir a segurança de nossas pessoas e de nossas operações. Por último, gostaria muito de agradecer todos os nossos empregados e parceiros pelos esforços nos últimos meses. Passo agora a palavra ao Spinelli, que dará mais detalhes sobre o plano de retomada de volumes de minério de ferro, e em seguida, o Luciano vai falar um pouco mais sobre os nossos resultados do segundo trimestre de 2020. Muito obrigado a todos pela atenção e a gente volta no Q&A. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Eduardo. Vamos falar de produção, acho que é um tema que tem gerado incertezas e dúvidas que a gente clarear e seguir um raciocínio aqui. Eu tenho 3 blocos de mensagens de informações que eu queria passar para vocês. A primeira informação importante é que a gente tem um plano claro para voltar à capacidade de 400 milhões de toneladas em 2022. A gente está extremamente disciplinado nesse plano, sabe exatamente o que tem que fazer. Segunda informação é um que o nosso plano teve com a chegada do Covid. É inegável que houve um replanejamento e, obviamente, como superar a questão do Covid. 4 pontos do Covid, só para relembrar, e que isso vai conversar com esse slide, passar logo em breve. Primeiro ponto, Eduardo já comentou, primeiro impacto que tivemos foi o absenteísmo. Hoje, o impacto já é 1/3 do pico que aconteceu em abril. Temos conseguido tocar as nossas produções no Sudeste sem maiores problemas, com planejamentos desde maio, junho e julho já bem mais organizados, sem impactos do absenteísmo.
Tivemos a parada de Itabira, que foi um grande aprendizado para nós, melhorou a nosso preparo e prontidão. Esses dois impactos trouxeram aí uma perda de volume já realizadas de 3,5 milhões de toneladas. Mais 2 pontos do Covid. Nós perdemos flexibilidade. É inegável que não há espaço para desvios quando fomos perdendo qualquer buffer que nós tínhamos. Um exemplo que tem é a manutenção, por exemplo, prevista em Serra Norte, que deveria ter sido feita no momento da sazonalidade de chuva, e que nós fizemos agora já no tempo seco, que gera um impacto maior na nossa produção. E também é importante dizer que a gente escolheu focar na produção, como fator fundamental, e num primeiro momento, isso já bem mais organizado hoje, paramos algumas das construções ligadas à capacidade que estão gerando alguns atrasos na nossa retomada de capacidade. Portanto, os impactos todos, entre os já realizados e os já planejados até o final do ano, estão gerando 10 milhões até então de impacto na nossa produção. Bom, eu vou percorrer o slide que está sendo passado para todo mundo, linha a linha, né? E aqui essa terceira informação é importante dizer. A gente tem um plano que existem roadmaps diferentes por sistema. E a informação super importante aqui é que para cada um dos sistemas nós temos alguns ativos novos que vêm reforçar a nossa convicção do aumento de produção em 2021. Rampando até 2022 para a capacidade de 400 milhões. Então, vou percorrer por sistema. Né? O Sistema Sul ele tem um desafio voltado para retornos de produção de operações que estão próximas às barragens a montante. Então, vocês vão lembrar que a gente tem aquele passo a passo, precisa ter uma interferência externa grande, que é testar os impactos na barragem das operações, voltar a operação a seco, a operação a úmido e depois o uso de explosivos para desmonte das minas. Então, esse é o roteiro que temos. O que aconteceu no primeiro semestre? As notícias boas, Vargem Grande hoje já tem total capacidade de produção na mina, ainda há restrição para colocar toda essa produção para fora. Um dos sistemas de correia que nós temos ainda passa próximo a uma barragem, então a gente tem um trabalho para fazer de check-out dessa parte da operação em Vargem Grande. Qual é o desafio agora para o segundo semestre? Volta à fábrica. Né? A gente tem que percorrer aquele ritual em fábrica. Nós não estamos considerando a contribuição de fábrica nesse semestre, mas ela vai acontecer, todo o nosso esforço que ela aconteça o mais rápido possível. Há já um plano engajado que envolve a agência e o próprio Ministério Público para que nós voltemos passo a passo essa operação. Já em 2021 a gente conta com total volta de fábrica. Outra informação importante é que em Vargem Grande nós estamos construindo uma barragem. Aí, de novo, informação do ativo novo, Maravilhas 3. Ela vai trazer para a gente a total capacidade de produção a úmido. Ela está em término de construção. Não vamos contar com ela em termos de planejamento para esse ano, mas todo o esforço da companhia está em fazer ela ficar pronta esse ano. De novo, com expectativa do ano que vem, um fato novo, real, não é só com base em eficiência e retomada, mas a gente tem um grande fato novo, que é um novo ativo em 2021. O Sistema Sudeste já é diferente do Sistema Sul. A questão voltada a barragens a montante já foi superada. Era Timbopeba, que tinha a questão da barragem de Doutor. Já voltamos Timbopeba, inclusive produção a úmido. É uma grande notícia. Tivemos o impacto do Covid, que eu comentei já. O que temos no Sistema Sudeste agora para o segundo semestre, que impacta também em 21? Vamos lembrar, o Sistema Sudeste ele vai fazer uma transição entre uma produção que usa barragem de forma convencional para uma produção que nós vamos filtrar o rejeito e fazer disposição a seco lá no começo de 2022. Então, nós temos que fazer uma ponte dessa operação até lá. O problema é que nós retiramos essa capacidade de barragem com um foco em investigação em duas barragens
a jusante, que é Itabiruçu e Laranjeiras. Ela tirou nossa capacidade de dispor no modelo convencional, e nós não temos ainda prontas as filtragens para fazer a disposição a seco do nosso rejeito. Qual o trabalho aqui? Itabiruçu está bem mais adiantado que Laranjeiras. A gente espera em algumas semanas finalizar essa investigação e daqui ter um rumo, né, de voltar à própria operação da barragem e continuação do alteamento. Nós vamos esperar para poder considerar, nós não estamos considerando isso, portanto a gente opera com menos capacidade em Itabira, mas expectativa sim de operar ano que vem em total capacidade. E em Brucutu, Laranjeiras está um pouco atrás da investigação, nós tivemos que dar alguns passos atrás e investigar mais, é uma questão totalmente técnica, e a gente vai garantir que isso seja do estado da arte, mas é que um grande fato novo, nós temos para fazer essa ponte de capacidade de barragens a construção de um novo ativo, que é Torto, está em obra. Torto tem uma expectativa possível, menor probabilidade de acabar nesse ano, muito provavelmente no começo do ano que vem, o que leva há uma opcionalidade, independente de Laranjeiras voltar ou não, de Brucutu voltar com as 5 linhas cheias no ano que vem. Portanto, essa mensagem aqui é nossa de que temos que fazer essa ponte, vamos respeitar a segurança para fazer o cheque das barragens, mas nós temos aí uma opcionalidade real com a capacidade de barragem do Torto. Bom, Sistema Norte, totalmente diferente dos demais. Sistema Norte, a gente tem um ativo fantástico, que é o S11D. Aliás, uma informação de hoje, né? A gente bateu o recorde ontem de produção, 370 mil toneladas num dia. E o sistema da Serra Norte também é um ativo fantástico. O nome do jogo aqui, 2 questões. Novas frentes de mina. Lembrando que Morro 1, que era uma dessas frentes de mina, atrasou a licença do ano passado, ela já está em total operação hoje. Outras pequenas frentes de mina também vão sendo liberadas ao longo do segundo semestre. A gente teve o impacto da chuva no primeiro semestre e estamos no tempo seco agora. E também Serra Sul, como eu comentei, no ramp-up tivemos questões de ajuste, sim. Exemplo de uma manutenção de correia, por uma questão de especificação do começo da obra, ela acabou a vida útil mais cedo. Isso é natural de acontecer numa operação desse tamanho. Nós tivemos que fazer uma troca num tempo menor de vida do que estava previsto no projeto. E também é um fato importante, essa informação é importante, a entrada de uma nova capacidade, que é Serra Leste. Serra Leste é uma operação que parou no início de 2019, com falta de licença, e nós já temos a licença prévia, a expectativa da licença final sair agora em agosto, que agrega mais massa de produção. Portanto, a produção de Serra Norte, Serra Sul e Serra Leste levam a capacidade nossa a 230 milhões em 2021. Para fechar, o Eduardo já comentou, a gente tem programado, sim, de forma muito consistente os últimos 3 meses. Uma informação importante, nós, nos últimos 20 dias, estamos com a média de produção diária acima de 1 milhão de toneladas, o que leva aí ao nosso run rate para chegar ao guidance, e nós estamos confiantes para fazer a produção nesse cenário adverso do Covid, mas com uma infraestrutura compatível para isso. Eu vou passar agora para o Luciano Ciani. Obrigado, Marcelo. Vamos dar alguns highlights aqui, começando pelo minério de ferro. Vocês viram que o ponto negativo aqui do nosso resultado foi o aumento dos custos, 16,2 para 17,1. Segundo trimestre, normalmente tem um efeito de carry-over de estoques, mas o principal fator aqui continua sendo a produção baixa. A diluição de custos, devido à produção inferior ao que havíamos planejado, ela continua, não veio, ela só virá no segundo semestre. E pior, com a nossa dificuldade de colocar o produto no porto, a fila de navios aumentou muito e a demurragem que você paga pelo navio esperando pelo minério, ela disparou, né? Ela foi para vocês terem uma ideia, nós gastamos 81 milhões de dólares no trimestre só com pagamento de demurragem. Isso foi um acréscimo de quase 30 milhões de dólares em relação ao trimestre anterior, o que deu aí, só isso representa 50 centavos no custo, esse aumento. E também, em razão aí da produção baixa, por exemplo, nós aumentamos a quantidade de compra de terceiros, não é muito, 1 milhão de toneladas, mas como nós pagamos um custo aí de 34 dólares por tonelada,
e isso ainda para botar na ferrovia e no porto, basta esse 1 milhão de toneladas a mais, quando você dilui isso na produção pequena, dá um outro acréscimo também de custo de cerca de 50 centavos por tonelada, e mais com o aumento do preço, outros 20 centavos por tonelada nas compras que a gente já vinha fazendo. E o que nós esperamos aí para o segundo semestre, né? Além da diluição forte de custos, que deve dar aí uns $2 de redução, nós esperamos aí também cerca de 70 centavos, simplesmente para que a demurrage voltando ao patamar normal de um terceiro trimestre. Então, temos aí sim a expectativa de ir para o patamar de $14,5, como sinalizamos. Por que $14,5 e não 14, como havíamos dito? Porque com esses atrasos de capacidade que estávamos esperando para o quarto trimestre, nós temos esses atrasos para 2021, tem um efeito aí de diluição de custos que nós não vamos atingir, então nosso guidance ele sobe um pouquinho, mas o custo vai ser bem mais baixo no segundo semestre. Agora, o efeito do câmbio, então, que vocês não viram por conta de todos esses fatores nos finos de minério de ferro, ele aparece em outros lugares, não sei se vocês repararam. Por exemplo, as despesas de parada, elas caíram de $3 para $2,2 por tonelada. Vocês podem acompanhar isso no release. Isso tem um efeito grande do câmbio aí. E a margem das pelotas também teve uma expansão muito grande. Nós tivemos uma expansão de margem no trimestre de $22 por tonelada. $5 foi preço, $7 é sazonal por conta dos dividendos aí das nossas pelotizadoras, das nossas JVs, mas tem outros $11 que você explica por um conjunto de razões, entre os quais também o câmbio, já impactando, reduzindo os custos de transformação de pelotas de forma expressiva. Então, em resumo, o segundo semestre tem tudo para ser muito bom do ponto de vista de custos. No caso de Base Metals, eu acredito que os resultados são autoexplicativos, é só acompanhar o nosso release. Uma excelente performance dos ativos, mas as vendas baixas. Quero chamar a atenção para 4 fatores que podem melhorar o resultado no terceiro trimestre. Apesar de nós vamos ter volumes de produção menores, vamos lembrar o seguinte: primeiro, as vendas vão ser maiores que a produção. Isso deve reverter o que aconteceu no primeiro semestre. Nós vendemos bem menos do que produzimos, então estamos com estoques aí e esperamos o inverso agora no segundo semestre. Segundo, nós vamos ter o ramp-up de Voisey's Bay, então as despesas vão diminuir e a produção volta, principalmente de cobre. Terceiro, Onça Puma está voltando. Depois da manutenção de julho, Onça Puma deve voltar aí num ritmo de 25 mil toneladas por ano, que vai diluir muitos custos e a operação vai voltar a gerar EBITDA. Hoje ela está praticamente marginal. E, por fim, chamar a atenção de que o ouro, que é um subproduto muito importante para nós, ele está se aproximando de $2.000 por tonelada, e cada $100 por tonelada são mais $11 milhões aí de EBITDA para o negócio de metais básicos. Vocês vejam que o ouro no terceiro trimestre teve um preço médio aí um pouco acima de $1.700 e agora se aproxima de $2.000. Com relação à demonstração de resultados, aqui nós podemos conversar um pouco no Q&A sobre VNC. Obviamente, com esse compromisso de financiamento, nós vamos ter que, uma vez assinado o contrato, fazer uma nova provisão. Só lembro que os $500 milhões eles têm uma data base de 1º de julho e, portanto, é provável que no momento da assinatura do contrato nós já tenhamos gasto aí 100, $150 milhões na sustentação das operações, de forma que o nosso compromisso diminui. Fluxo de caixa foi modesto, porque ele realmente está muito alavancado nos volumes. As vendas aceleraram em junho e o collection, né, os recibos financeiros, eles vieram em julho. Então, só para dar um número de vocês, só em julho, nosso fluxo de caixa vai ser acima, já estamos no final do mês, acima de $1 bilhão, que é mais do que todo o primeiro semestre. Então, com a aceleração das vendas, o fluxo de caixa necessariamente vai ser muito superior no segundo semestre. Repagamento da revolver, esperamos fazê-lo ainda em agosto. Pedimos aos bancos um pequeno ajuste no contrato antes de nós repagarmos, então isso deve ser concluído no mês de agosto. E, por fim, queria destacar aí um marco importantíssimo que tivemos ontem, com a aprovação no Tribunal de Contas da União da renovação das concessões da Vitória Minas e da Estrada de Ferro Carajás. Lembro que isso é um passo importante, mas ainda tem outros, né? O assunto ainda volta para a agência, para o Ministério da Infraestrutura, para ajustes finais, antes da assinatura do contrato. Mas isso é importantíssimo porque faz parte da nossa agenda de de-risking da companhia. Os investidores devem tirar do radar, então, essa preocupação.
tem investimentos importantes, que a Vale sempre fez investimentos importantes para o país. Se vocês quiserem, no Q&A a gente pode discutir um pouco, mas os impactos financeiros, como foi dito no nosso fato relevante, eles já estão no planejamento da companhia. Lembrando que essa proposta que foi aprovada pelo TCU, ela já vem sendo discutida com a agência há pelo menos 2 anos, e, portanto, já faz parte do nosso planejamento. O nosso guidance de CAPEX, que o Eduardo mencionou, já inclui para os próximos anos os investimentos necessários aí que foram aprovados pelo TCU. Com isso, vamos passar aí para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. As perguntas serão limitadas em 2 por vez. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Bom dia a todos, obrigado. Luciano, a primeira pergunta, indo para os dividendos, o que a gente pode considerar aqui de probabilidade de um dividendo extraordinário, né? Então, pensando na expectativa de geração de caixa até o final do ano, considerando os mínimos que vocês devem pagar de acordo com a fórmula, tanto em setembro quanto em março, né, do ano que vem, considerando o juros sobre capital próprio, enfim, colocando tudo isso na conta, na minha conta aqui tem espaço para pagar um extraordinário. Eu queria entender um pouco como é que está a cabeça de vocês em relação a isso. E a segunda pergunta em relação àquele acordo com o governo de Minas Gerais, Ministério Público, em relação a Brumadinho. Se vocês puderem comentar um pouco como que está andando isso, se a probabilidade parece estar diminuindo na margem ou aumentando. Eu entendo que vocês têm o base case de vocês, que é o status quo, né, o que vocês já vem fazendo com as indenizações individuais, mas só queria entender um pouco como é que está essa frente de trabalho aí. Obrigado. Bom, Thiago, eu vou responder a segunda, Eduardo. Tá? Obrigado pela pergunta. Eu vou deixar a pergunta do dividendo para o Luciano, mas já vou dar o headline. A gente não discutiu ainda nada nesse sentido, mas o Luciano pode dizer como é que funciona o nosso modelo mental. O acordo com o MP, não é bem com o MP, ele é um acordo com vários entes, né? O governo de Minas, o Defensoria, o MP, a Vale, óbvio, né? Então a gente tem dito que o acordo nos interessa e nós continuamos discutindo. É muito difícil num ambiente com tantos, vamos chamar de stakeholders, você conseguir falar em probabilidade. A gente está, de novo, a gente sempre é otimista e você acho que antecipou um pouco do que está também no nosso mindset. A gente não impede de continuar a fazer a reparação. Reparação essa que eu tenho dito está sendo feita de forma muito veloz e com qualidade, com escuta. Então, e uma coisa não impede a outra. Nós podemos, ao caminhar, conseguir fazer um acordo que encerre todas as ações e ele tem que ter uma óbvia governança adequada, com valor e com a capacidade de execução. Isso é que a gente tem colocado para todos os stakeholders, seja o governo de Minas, seja o Ministério Público, seja a Defensoria, a própria Justiça. Então, de novo, é difícil falar probabilidade, mas isso não impede a gente de continuar fazendo o que é obrigação nossa, que é a reparação, e em paralelo discutindo as formas de compensação. Mas continuamos na mesa. Você quer falar de dividendo, Luciano? Sim. O Thiago, primeiro, essa decisão de um eventual dividendo extraordinário, ela vai ser tomada em setembro, olhando aí já para a geração de caixa do trimestre, para as perspectivas futuras, né? A forma como a gente pensa sobre isso primeiro, o Eduardo mencionou, uma vez reservados os recursos para os nossos compromissos com reparação de Brumadinho e com outras dívidas da companhia, e reservados os recursos necessários para manter a segurança operacional, a ideia é retornar o excedente para os acionistas. O que seria excedente? Do ponto de vista da alavancagem, a gente fala muito nos 10 bilhões de dólares de alavancagem e depois de Brumadinho a gente costuma somar a dívida líquida às provisões de Brumadinho. Esse número está em 8 bilhões de dólares hoje, o que leva a crer que por esse parâmetro existe uma folga. Por outro lado, como o segundo semestre do ano que vem, que já estamos no segundo semestre, perdão, desse ano, será muito forte, ele vai ensejar também um dividendo mínimo pela política muito elevado a ser pago em março de 2021. Então, nós vamos precisar olhar, isso passa a ser um compromisso também, então em setembro a gente já vai ter uma noção de quanto vamos ter que pagar também em março de 2021 e uma visão da trajetória, por exemplo, dos preços e do mercado.
Então, essas são as variáveis que a gente vai levar em conta para tomar a decisão de um eventual dividendo extraordinário. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Leonardo Correa, BTG Pactual. Olá, senhores. Bom dia a todos. Eu vou insistir um pouco mais nesse ponto do Thiago, da primeira pergunta, sobre a alocação de capital. Assim, a gente está vendo, obviamente, um cenário global de minério de ferro, onde, enfim, desde Fortescue, a gente não tem mais grandes investimentos, né, no setor. Agora tem uma grande discussão ao redor de Simandou, até Rio Tinto, qual deles falando que esse projeto vai sair de qualquer forma, enfim, com a Rio Tinto ou sem a Rio Tinto, tem interesse chinês também no projeto. Mas eu queria explorar um pouco mais a alocação de capital da Vale, né? Assim, vocês, e Luciano, você foi super claro com relação ao tom de que a alavancagem está baixa, acho que todo mundo está vendo isso, mesmo somado aos liabilities, né, de Brumadinho. Mas eu queria explorar um pouco mais o que a gente deve esperar da Vale, quer dizer, o que a sociedade deve esperar da Vale, os investidores. Vai ser simplesmente um cash cow para frente, reduzir um pouco de dívida, compensar Brumadinho e retornar capital, porque hoje na fórmula de vocês, né, de dividendo, basicamente 50% do free cash flow é o dividendo mínimo, e aí sobraria outros 50% para, enfim, para projetos, para dívida, para outros gastos, né? Então eu queria só explorar um pouco mais de vocês. Tem algum projeto na mesa? Tem alguma coisa, alguma expansão futura de Carajás? Quer dizer, tem algum crescimento fora essa normalização de volume que vocês estão vendo? Só queria explorar um pouco mais para a gente entender como que é o pitch assim, para os investidores. Quer dizer, vai ser simplesmente um cash cow no médio prazo a Vale? Então essa é a primeira pergunta. O segundo ponto é Samarco, né? Assim, a gente a forma foi pego um pouco de surpresa com relação a essa nova provisão de $500 milhões. É uma situação que é um pouco fluida, né? A gente não sabe, tem uma série de questões em volta do retorno das operações da Samarco, mas eu queria ouvir de vocês como que está esse retorno, como está a confiança de vocês que voltam ano que vem, se puder falar um pouco sobre o ramp-up, e se tem alguma expectativa de desembolso adicional para a Samarco. Ajudaria bastante. Muito obrigado, senhores. Léo, bem, Luciano, deixa eu só tentar ver se a gente consegue complementar o que você comentou anteriormente, né? A gente, obviamente, olha para a nossa geração de capital, a gente tem um plano estratégico e a gente tem uma série de iniciativas no sentido até de saída de negócio, etc. Então, eu acho que o que obviamente, consome caixa também. Então, falar que a Vale vai ser somente uma cash cow, eu não acho correto nesse primeiro momento, até porque a gente está transitando de uma empresa que sofreu um baque muito forte, né, com um compromisso bastante relevante referente a Brumadinho, e reorganizando seu negócio de minério de ferro. Mas eu já coloquei, né, a gente está submetendo à aprovação do Conselho esse mês a expansão do sistema do Norte de mais 20, quer dizer, nós temos opcionalidade para investir dentro do próprio país o nosso melhor negócio, que é o minério de ferro. Então, isso ainda está sob aprovação, a gente está submetendo, até porque a gente tem capacidade logística para absorver isso no Serra Sul. Então, esse é um exemplo de investimento. Então, a gente vai, obviamente, como eu já comentei, a gente vai retomar nossa produção de 400 milhões. Tem investimentos no nosso CAPEX já estão previstos, né, muito comportados, como você viu, em termos de 4, 5 bi, um pouco, talvez esperando um pouquinho acima de 5 por causa das filtragens de curto prazo. Mas a gente sempre, obviamente, está olhando opcionalidades, mas isso é dentro de um plano natural de qualquer negócio. E se, obviamente, a gente não tiver melhor lugar para alocar o capital, que retorne ao acionista. Mas a gente, obviamente, tem compromissos e a gente consegue ver. Acho que o Luciano pode complementar, porque ele é o dono da planilha, diga-se passagem, e ele aproveita, como ele é o Mr. Samarco, ele pode aproveitar e responder as perguntas de Samarco também. Tá bom, obrigado, Eduardo. Léo, queria lembrar o seguinte, hoje nós estamos fazendo 4 projetos, eu diria, muito importantes. Nós estamos fazendo o Voisey's Bay, que é um projeto de $1.7 bilhões, nós estamos fazendo a expansão do Salobo, nós estamos concluindo aí a expansão de 10 milhões de toneladas em S11D, incluindo a logística, e estamos fazendo o gelado. Por que eu estou chamando a atenção? Porque os projetos daqui para frente, do ponto de vista de CAPEX, eles existem,
mas eles não são da escala que vocês estavam acostumados a ver na época do superciclo. A Vale não vai fazer um novo Moatize para gastar 10 bilhões de dólares. A Vale não vai fazer um novo S11D que custa 15 bilhões de dólares. O que a Vale fará é aproveitar suas plataformas para crescer. Nós vamos sim crescer na Indonésia, nós vamos aprovar o projeto do alemão também agora, provavelmente no segundo semestre, que são mais 60 mil toneladas de cobre, mas a indústria está num novo momento. Você não consegue, nem que você queira, e não tem mercado para você gastar 10, 11, 12 bilhões de dólares por ano. Então, ainda que a companhia coloque adiante, ela pretende continuar apresentando projetos atraentes para os seus acionistas, ela não vai gastar a escala de capex que se gastava no passado. Então, é por isso que a gente diz que o retorno acionista ele será preponderante daqui para frente. Por essa é uma outro estágio. Até a década de 20 é completamente diferente dos 15 anos, dos 10 anos aí do superciclo. Então é inevitável. A distribuição de dividendos de retorno acionista, mesmo com projetos adicionais que haverá, será expressiva. Do ponto de vista da Samarco, nossa expectativa continua sendo um retorno aí no mês de dezembro. De novo, estamos com pouca flexibilidade no caminho crítico por conta da Covid. Nós tínhamos aí alguma folga, então é possível que atrase um pouquinho para o início do ano que vem, é possível, mas nós estamos aí na fase final, da montagem das filtragens, dos investimentos. O ramp-up, ele vai se dar, a gente acredita, ao longo do ano de 2021. Provavelmente ao final de 21 nós já vamos estar produzindo aí em ritmo de 8 milhões de toneladas, que é essa primeira fase. E a questão da Renova, vamos lembrar aqui o seguinte, o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público foi assinado em junho de 2018. E ele prevê necessariamente uma repactuação em junho de 20. Essa repactuação ela não ocorreu por conta da Covid, mas ela está em discussões muito preliminares. Mas dado o avanço de todos os estudos, nos 42 programas, né, todas as assessorias técnicas que foram contratadas, o desenrolar desses 2 anos, nós já conseguimos antever, conseguimos vislumbrar o que vai ser um pouco a repactuação e, portanto, já estamos antecipando, conforme a boa prática, algumas provisões. Mas isso está intrinsecamente associado a algo que está previsto no próprio termo de ajustamento de conduta, que é essa repactuação. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, obrigado, bom dia a todos. A minha primeira pergunta até foge um pouquinho do resultado. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre qual é o assessment inicial de vocês em relação à proposta da reforma tributária proposta aí pelo governo, o que poderia mudar para a empresa em termos depois de uma possível unificação de tributos, PIS e COFINS, enfim, se vocês puderem comentar um pouquinho. Eu sei que é tudo ainda preliminar, que vai ter bastante discussão, mas acho que isso seria interessante. E a minha segunda pergunta, especificamente em relação a base metals, vocês se beneficiaram bastante por ter feito o hedge do preço de níquel. Com o nível atual do preço de cobre, vocês estão estudando replicar essa estratégia de hedge para cobre ou, na verdade, vocês têm expectativas ainda mais altas para o preço de cobre depois dessa recuperação recente que a gente viu? Essas seriam minhas 2 perguntas. Super obrigado. Daniel, obrigado pela pergunta. Acho que você colocou um pouco já do pano de fundo da própria resposta, porque a gente olha a reforma tributária como um processo de simplificação e de neutralidade fiscal, né? É o que tem sido dito. Obviamente, a gente acompanha muito de perto, né, nossa turma de Brasília, e não tem ainda nada apontado no sentido do setor. Então, até so far, so good. A gente tem uma visão do PIS/COFINS positivo, mas também é o que você também tem de informação. A gente tinha uma questão no PL 550 que foi apensado, né, que foi trazido para dentro da reforma, mas a gente acredita que a gente vê com bons olhos. Acho que o Brasil está precisando de um novo momento, uma simplificação e da diminuição, ou no mínimo, manutenção da carga tributária, né? Então, acho que isso é o que a Vale espera e é o que nós estamos acompanhando, mas como você mesmo mencionou, tudo muito preliminar. Eu vou pedir para o Mark, e o Luciano talvez é o nosso translator aqui,
responder essa pergunta, porque eu, de fato, não tenho a resposta e, de fato, a gente fez um golaço com hedge de níquel e acho que o Marco pode dar alguma cor, porque eu não tenho essa informação. Mark, the question is about a potential copper hedge, given the recent increase in prices. How we're looking into it, and what's our opinion? Well, right now we are strong believers in the strength of the copper price. The dynamics of the market are such that the demand remains robust, and we think that it will remain so through the rest of the year and ongoing into next year. And supply is obviously challenged with the COVID crisis, particularly out of South America. We have obviously taken note of the strong rebound in the copper price in the past month or so. Just thinking back in terms of our tactics around the nickel hedge, the strategy there obviously was based on, we saw the spike in nickel price, but it was also very much based on the need to fund the nickel business and to secure the self-funding of the nickel business, which isn't a challenge in the copper business itself. And so I think we would have to consider those factors as well. Luciano, I don't know if you have anything else to add to that. Yeah. Então, obviamente, traduzindo aqui o que o Marco falou, o preço do cobre está muito forte, a demanda robusta até o final desse ano e no ano seguinte. O suprimento tem problemas, o supply, por conta da Covid, especialmente na América do Sul. E tem aí então vamos lembrar aí o racional que foi usado para fazer o hedge do níquel, né? O hedge do níquel não era somente com relação ao aumento de preço, mas também com a sustentabilidade do negócio de níquel, que não é um fator a ser considerado no cobre, né? Então, vamos continuar monitorando, mas a lógica aqui é um pouco diferente. Eu só iria acrescentar que nós estamos talvez um pouco mais adiantados na decisão de eventualmente fazer um hedge no caso do ouro, que, como nós notamos aí, está se aproximando de um pico de muitos anos aí. E Luciano, só para acho que amarrar, refrescando a cabeça, eu acho que quando a gente fez o níquel, tinha duas dimensões muito claras, né? A gente é price taker total no níquel, diferente do minério de ferro, né? E a gente queria sustentar o cash flow do negócio. E a gente sabia que o preço estava errado naquele momento, né? O cobre, a gente tem uma visão totalmente distinta, né? A gente é firm believer que o cobre é uma commodity que vai subir, é um upward trend, e a gente não precisa, porque o nosso negócio de cobre é super saudável. Acho que aí o que resta realmente é fazer um hedge numa oportunidade que pode ser o ouro. Mas eu não consigo ver cobre hoje sendo hedgeado. Mas é uma coisa que a gente vai discutir dentro de casa, eventualmente. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria em relação ao segmento de Base Metals. Recentemente, enfim, tem se comentado aí que a Tesla estaria buscando, né, um fornecedor de níquel high grade, né, para a produção de baterias de carros elétricos. Eu queria ver se vocês poderiam comentar um pouco hoje sobre qual a representatividade, né, de níquel high grade que serviria para produzir baterias, né, no portfólio de vocês, e como que vocês enxergam, né, a Vale posicionada hoje para disputar esse possível acordo, né, versus os principais peers de vocês. E em segundo lugar, com a retomada, né, da política de dividendo, só queria ver também como que vocês enxergam, né, a possibilidade de anunciar um programa de buyback também para complementar a política de dividendo. Obrigado. Luciano, traduziu para o Marco, né, você responde buyback também. Essa é a mesma resposta da primeira. A gente não discutiu ainda, né? Okay, Mark, the question is about Tesla, which is looking for a supplier for nickel, high-grade nickel, and how important it is high-grade nickel in our portfolio, and how we position ourselves to bid for this contract against our peers. So obviously we took note of the statement by Tesla, and there's obviously different sources of material that can go into the batteries for the electric vehicles. There certainly is the higher purity nickel, like briquettes and class 1 nickel that we possess in our portfolio. And there's also, as you see, quite a bit in the supply chain in Asia, quite a bit of use of intermediate nickel, such as NHC, that we produce out of our New Caledonian operations. So both can go into the electric vehicles.
what we see in our portfolio is that we're a strong believer that with the growth of the electric vehicles in the coming years, that we will see a tightness in the market in terms of supply that will benefit all three elements of the nickel market, whether it be in the electric vehicle chemical nickel production, whether it be in ferronickel NPI supplying the stainless steel, or whether it creates tightness in the class 1 high purity nickel, which we actually have a significant amount of in our portfolio of products. So from our perspective, we see the opportunity to participate in all three elements. And obviously our high purity nickel, including our powders coming out of Sudbury and Wales, we can participate in electric vehicle, or we can participate in other industries which need that high purity. So we have lots of opportunities and are looking at all of those opportunities as we speak. Ok, so nós percebemos, obviamente, o statement da Tesla. Existem diferentes fontes de níquel para baterias, né, que não há apenas o níquel Class 1 que a gente produz sob a forma de briquetes, mas também intermediários como NHC, que vem da nossa operação da Nova Caledônia. O nosso portfólio está bastante alavancado com relação ao crescimento dos veículos elétricos. Nós acreditamos que isso vai criar uma escassez no mercado de níquel que vai beneficiar os três segmentos, os dois que nós mencionamos, o classe 1 e o níquel químico, digamos assim, para baterias, mas também o aço inoxidável, né? E essa escassez de classe 1 a gente pode explorar de várias maneiras. Nós podemos sim participar diretamente do mercado de baterias, mas isso vai trazer oportunidades também no mercado de produtos de classe 1, dos quais somente a Vale e poucas outras empresas supre, né? Isso é uma decisão que a gente vai ter que tomar vendo quais são os mercados que pagam os melhores prêmios na ocasião. Então, as oportunidades vão ser muitas. Bom, com relação aqui aos buybacks, novamente... Desculpa, só para complementar, eu acho que o que o movimento da Tesla prova, né, e vários outros que a gente não pode citar, tem nos aproximado, é que existe de fato a opcionalidade around the corner, né, na esquina. Então, é importante, a Vale tem uma posição, né, eu estava lá no Base Metals, muito privilegiada para jogar o que a gente chama de EV Swimming Pool, né, porque isso vai encher a piscina e as demandas vão ficar claras, porque hoje existe, a gente sempre falou isso, uma convergência para preços equivocados para a necessidade de pureza do material, principalmente na classe 1 metálica, né? Então isso vai claramente fazer uma trifurcação no sistema e a gente vê de forma positiva, né? Então, e a gente tem conversado com vários fornecedores, então não falta fornecedor para namorar. Com relação aos buybacks, eu acho que, novamente, isso vai ser examinado no momento apropriado, em setembro, à luz do potencial excedente de caixa, considerando a trajetória do mercado, considerando os compromissos, considerando o dividendo mínimo a ser pago em março de 21, considerando o preço das ações na ocasião, ou seja, tem muitas variáveis se movendo, mas certamente nós vamos olhar para o assunto em setembro. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Thiago Ojea, Goldman Sachs. Oi, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Eu queria voltar um pouco na questão do minério de ferro, talvez o Spinelli pudesse comentar um pouquinho como que anda o run rate atual dos shipments, como vocês estão vendo a evolução disso para o segundo TRI. Teve anúncio, né, de que algumas operações, na verdade, só vão retomar no começo de 2021, como vocês veem o termos de guidance para esse ano e para o ano que vem. E também se puder comentar um pouquinho como vocês estão vendo o price action do minério, nível de estoques na China, demanda muito forte das siderúrgicas. Se vocês pudessem dar um pouquinho de cor aí sobre a dinâmica de mercado, seria importante. Obrigado. Thiago, obrigado pela pergunta. Vamos lá, lado de produção, acho que eu explorei bastante, claro, na parte de shipment e venda, você tem um delay natural, né, da chegada do produto, principalmente a China. A China aumentou sua participação na nossa venda. Até você chegar na China, montar os blends, ou seja, você tem de fato um delay natural. Então, nosso shipment direto do Brasil ele é praticamente muito rápido em relação
a nossa produção, mas de fato a chegada na venda você tem um delay natural aí de 45 dias em média, que gera aí uma diferença, um lag entre um e outro. Agora, quanto ao mercado, acho que é importante, assim, alguns fatos muito importantes na China. Na China, de fato, voltou, né? Todo mundo tem acompanhado informações de mercado da demanda de aço, o exemplo de properties, eles já em um semestre já avançaram acima do ano passado em 1,9. A informação mais impressionante vem da área de infraestrutura. Eles ainda estão no acumulado negativos, mas só no mês passado eles ativaram projetos na ordem de 1,8 trilhão de renminbi, que é quase 100% em relação ao ano anterior. De fato um efeito que vai acontecer no grande agora no segundo semestre. A gente espera que aconteça no segundo semestre. O cenário hoje de aço, até chegar no minério de ferro, o estoque ele veio baixando, ele foi formado durante o Covid para níveis muito altos. Ele está subindo gradualmente, muito parecido com o shape da curva do ano passado, mas a tendência já, e isso muito por causa das chuvas agora que acontece no sul do país, a gente está saindo desse momento e há já um sinal muito forte, informações do dia de hoje, de ontem, da retomada da demanda também. Então, o que você tem no cenário é, de fato, do lado de demanda de aço muito forte, o estoque de minério de ferro, ele subiu um pouco, mas os níveis são muito baixos, ainda falando de 113 milhões de toneladas nos portos chineses, de todos os grades. Então, a dinâmica que a gente enxerga por hora é uma demanda muito forte, porém, a nossa participação, a despeito da China ter recebido mais de 40 milhões de toneladas a mais no primeiro semestre do que o ano passado, ou seja, o que demonstra que a demanda de fato é que está puxando os preços, nós vamos levar mais de 50 milhões adicionais no segundo semestre. Então, obviamente, se a demanda puxar de forma espetacular, a gente acredita, inclusive, numa produção de aço acima de 1 bilhão de toneladas na China esse ano, mas tudo indica, né, que o preço tenda a cair com a dinâmica de oferta sendo regularizada, algo que vai acontecer de forma gradual, indo aí mais para o último trimestre. É isso. Com licença, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Bartolomeu para as considerações finais. Bom, muito obrigado. Obrigado pela atenção, pelas perguntas, né? Acho que meu ponto o segundo TRI foi um TRI bastante complexo, difícil, a gente colocou isso no relatório, mas ele está preparando a gente, não só o segundo TRI, né? A gente tem colocado isso com insistência. Nós não estamos fazendo um sprint, né? É uma corrida de longo prazo, que é criar sólidas bases para eliminar o risco na companhia, que é o famoso de-risking, né? E ele não acontece sem um dos elementos, os 4 elementos, eles se falam, né? A gente deu avanços importantes na reparação, mas não está concluído, ainda tem muito o que fazer. Segurança não se fala, a gente avançou muito, mas tem muito a fazer, então nós temos de ser, e queremos ser, e vamos ser, um dos mineradores mais seguros do mundo. Então, isso é uma ambição, é uma determinação do nosso time. A questão da estabilização da produção é uma questão de médio prazo. O terceiro TRI é importante? Mas o importante mesmo é a gente retomar os 400 milhões de toneladas, então a gente está andando em passos fortes para isso. E claramente o movimento de retomar a política de dividendo é uma sinalização que a gente confia no nosso negócio, que a gente tem robustez e que a gente pode claramente honrar qualquer compromisso que nos faça frente hoje. Então, os elementos se falam e se interligam, e eu acho que isso é muito importante para todo mundo entender o que está acontecendo na Vale hoje. E mais importante ainda é entender que a gente está num novo normal, né? Acho que estamos num mundo muito desafiador ainda. A Covid apresenta desafios e a gente vai ser muito conservador. E é óbvio que eu vou voltar na mesma tecla que eu tenho batido com insistência, é na segurança das pessoas. A gente não abre mão disso e acho que isso é o que vai levar essa companhia a ser uma empresa de classe mundial. Então, eu queria mais uma vez agradecer a atenção de vocês e vamos nos ver no próximo call. Muito obrigado. A teleconferência da Vale está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.